Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Carlos Nicolodi. Eu vou ministrar então aqui uma aula de introdução à computação. Essa aula pode ser usada por alunos iniciantes ou por professores que queiram usar como ferramenta de ensino-aprendizagem. Espero que vocês gostem. Quem gostar, se inscreva no meu canal. E não esqueçam de apertar o sininho para permitir que eu continue ministrando aulas desse tipo. A informática. O que é informática? Informática é a ciência que manipula informações. É a ciência que estuda novas formas para manipular, processar e mostrar informações. O que é uma informação? Informação é um dado ou um conjunto de dados depois de ser processado. Um dado é um valor insignificante, mas depois de processado vira então uma informação. O computador. O computador é a principal ferramenta da informática. A informática divide-se em três áreas: área de hardware, área de software e área de livreware ou peopleware. A área de hardware estuda as partes físicas dos computadores. As unidades de entrada, saída, processamento, as unidades de memória interna, memória externa e memória intermediária. O computador é uma ferramenta, mas também é uma máquina que manipula e processa informações. Ela processa as informações da entrada e, depois de processar, apresenta essas informações na saída. Os computadores são divididos em computadores digitais, analógicos e híbridos. Os computadores digitais se dividem em computadores de grande porte, que são chamados de mainframe, médio porte e depois de pequeno porte. Os de pequeno porte são praticamente hoje os micros. Os microcomputadores nasceram da evolução da informática. Conforme a história conta, os computadores não nasceram de uma hora para outra, eles evoluíram. Houve uma evolução. Há mais ou menos 3.000 anos atrás, o homem deixou de ser andarilho, de ser nômade e virou sedentário. A partir daí, ele criou a ferramenta mais importante na vida dele, que foi a escrita. Por meio da escrita, ele passou a registrar informações sobre os seus negócios feitos durante a sua vida. Também fazia contagens, e nessas contagens necessitava de ferramentas para facilitar essas contagens. Um dos primeiros instrumentos foi o ábaco. O ábaco, ele permitia ao operador somar e subtrair valores bem rapidamente. Esse ábaco também é chamado pelos orientais de soroban. Mais ou menos já em 1642, Blaise Pascal, um matemático francês, inventou uma máquina chamada Pascualina, que permitia somar e subtrair usando apenas engrenagens. Depois, um alemão chamado Gottfried Leibniz, ele, em 1670, aperfeiçoou a máquina de Pascal, incluindo a multiplicação e a divisão. Seguindo essa ideia, Charles Babbage, um matemático inglês, projetou uma máquina chamada máquina analítica, em 1833. Depois, Hermann Hollerith, um engenheiro americano, inventou um conjunto de máquinas mecânicas e elétricas que, por meio de cartões perfurados, calculava bem mais rapidamente o censo americano.
que até então levava mais de 10 anos para ser finalizado. Depois do Hermann Hollerith, passou a resolver esse problema em alguns meses. O Mark I foi o primeiro computador totalmente mecânico eletrônico, inventado pelo professor Howard Aiken, na Universidade de Harvard, em 1944. Depois, em 1946, dois professores, John Eckert e John Malklin, na Universidade de Pensilvânia, criaram uma máquina chamada ENIAC, cuja tradução seria calculadora eletrônica integradora e numérica. Essa máquina possuía mais ou menos 19.000 válvulas, mais de 1.500 relés. Essas válvulas, elas queimavam muito rapidamente, porque elas funcionam somente a quente, ou seja, tem que ligar para aquecer, para daí então ela funcionar. John von Neumann depois aperfeiçoou essa máquina, incluindo nela a capacidade de processar informações que ficavam armazenadas na sua memória. Como eu disse, a válvula, ela é um equipamento, uma peça eletrônica foi usada por muitos equipamentos eletrônicos, como rádios, televisão e inclusive computadores. Ela é feita de um bulbo de vidro sem ar, que ao aplicar energia nos seus terminais, aquece, e após aquecer, ela funciona como uma chave liga-desliga. Essa válvula chama-se válvula triodo. Depois, mais ou menos em 1950, em média, 2 ou 3 cientistas americanos criaram uma peça, um componente, chamado transistor, que possui uma das suas qualidades de semicondutor. Ele permite ou não a passagem da corrente elétrica conforme algumas ligações. O transistor inicialmente era de germânio, mas germânio é muito caro. O custo é muito alto devido a ser raro na natureza. Depois eles criaram então o transistor de silício. Silício é idêntico ao germânio, porém bem mais em conta. Silício deu o nome de Vale do Silício nos Estados Unidos. O transistor, ele funciona frio. Ligou, está funcionando. Pode ser fabricado em série, já a válvula não. O transistor consome uma energia muito baixa, em torno de 1,5 volts. 1,5 volts. A válvula consumia em torno de 50 a 60 volts. A válvula queima muito fácil, o transistor não. A válvula só funciona quente, tem que ligar para aquecer, para daí então funcionar. O transistor funciona frio. Depois disso, já na década de 60, alguns engenheiros disseram: por que não podemos colocar vários transistores dentro de uma única pastilha? E nasceram então os circuitos integrados. A integração continuou e eles criaram então os chips, que permitiam a integração de vários circuitos integrados lá dentro. Depois dos chips, nasceram então os microchips. Estes permitiram a criação de uma única peça chamada microprocessador, que colocava toda a central de processamento internamente. Com base no microchip, nasceu então os microcomputadores. Os microcomputadores foram a evolução dos microchips, né? Bem, essa aula de hoje termina aqui. Vamos continuar numa próxima aula. Um abraço e tchau.